está um lixo. Lixo, lixo, super lixo. Dou 200 por elas. Isso é muito pouco. Então venda para outro. Senhora, sua esposa disse que o piso está fora de linha. Mande ela pôr um tapete lá. Sente-se. Me dá isso. Posso pagar 300. Pagamento padrão de freelancer. Rasgue a primeira página e põe essa foto no lugar. E a manchete? Homem-Aranha, herói ou ameaça? Fotos exclusivas do Clarim. Ameaça? Ele protegeu aquele carro forte. Deixa eu falar, Nanico. Você tira as fotos e eu faço as manchetes. Tá? Você concorda? Sim, senhor. Ótimo. Como trabalhador do audiovisual, do cinema, eu acho que a figura do jornalista, ela vem sendo retratada de várias formas, né? De formas múltiplas. O próprio Cidadão Kane já traz uma visão bastante ambivalente e até profunda, né? Sobre a figura do jornalista. Eu gosto sempre de citar o caso do Informante, né? Um filme onde o Al Pacino interpreta um produtor e jornalista chamado Bergman, que esmiuçou várias questões pelas quais os Estados Unidos passava, né? Ele, nesse filme, denunciou a indústria do cigarro, como a indústria do cigarro adicionava aditivos que causavam vício nos usuários de cigarro. Eu acho que o trabalho do jornalista, muitas vezes, acaba envolvendo atos heróicos, mas que muitas vezes podem não reverberar tão bem junto à comunidade ou junto aos personagens retratados. Aqui em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, a gente tem o caso conhecido da Cláudia Geiger, né, que cobriu vários eventos que aconteceram aqui, a exemplo dos incêndios, né, no Pantanal. Ela fez uma cobertura pungente, contundente desses episódios, né. Eu acho que o jornalista vilão é muitas vezes aquele jornalista que busca um sensacionalismo e busca também se promover em cima de causas pelas quais aparentemente luta, mas pelas quais pratica um desserviço. A gente tem os casos dos jornalistas que não são heróis e podem eventualmente performar um papel de vilão que muitas vezes não se encontra nesse jornalismo investigativo, nem atrás das bancadas dos jornais diários ou desses especiais de reportagem da televisão ou do cinema, que acabam, na verdade, se escondendo atrás das próprias estruturas de poder, que a teoria do agendamento diz, né? Quando os jornais e as estruturas acabam criando essas matérias tendenciosas. Eu acho que as pessoas, elas têm uma dimensão muito clara de que o cinema muitas vezes romantiza muitas situações, né? De certa forma cosmetiza, né? Ele dá uma maquiada naquela realidade, naquele personagem. E eu acredito também que sim, algumas parcelas do grande público podem eventualmente acreditar naquela imagem que se cria. Às vezes transcende formação e acaba sendo pessoas como nós, pessoas que a gente vê pegando ônibus de manhã e que, quando vê uma situação que não concorda e que o indigna, acaba filmando e comunicando ao grande público, né? As próprias TVs abertas vêm trabalhando muito nesse sentido de visibilizar esses vídeos e depoimentos e questões, né? Então eu acho que esse jornalista herói, ele está cada vez mais próximo do grande público e cada vez mais distante dessa figura que muitas vezes o cinema cria e que não corresponde exatamente à realidade de grande parcela da população. Eu acho que tem os dois lados, né? Mas, em geral, eles são vilões. Eu acho que existe, assim, uma especulação sempre no cinema do jornalismo mais como uma questão provocativa da sociedade, né? Então, a gente vê eles sempre trazendo temas polêmicos e eles estão envoltos nessa polêmica. E é muito difícil, né, a imparcialidade, assim, a provocação da imparcialidade no jornalismo. Então, eu vejo eles, em geral, que eles são vilões. Por exemplo, Cidade de Deus, né, que o menino sonha
em ser um fotógrafo, um fotojornalista. Tá fotometrar? Sim. Tenta. Eu não sei o que deu em mim para entrar no jornal falando daquele jeito. Eu podia até morrer no dia seguinte, mas numa tacada só, eu escolhi uma câmera e uma chance de virar fotógrafo. Então, assim, quando a gente faz a construção de um personagem no cinema, a gente fala sempre do recorrido do herói, né? Todo personagem ele tem esse recorrido de herói. E mesmo que ele faça esse recorrido de herói, ele pode ser um vilão, né? Ele pode ser uma pessoa do mal. Então, o que a gente vê desse personagem de Cidade de Deus, que ele pensa, né? Ele sonha em ser um fotojornalismo e o furo e tal, a gente vai para essa questão do mocinho. Notícias tristes, más, de violência, né? Então, o que a gente vê no cinema são retratos de personagens do jornalismo que estão tentando chacoalhar a sociedade, mas eles acabam trazendo questões muito provocativas de você falar assim, pô, sempre tem os dois lados da história, né? E assim, nós, enquanto documentaristas, a gente sempre tem que ter essa preocupação, isso eu falo no caso do cinema, de que a gente pega a história de uma pessoa e transforma num filme. Então, a gente passa a dizer que aquela é a história da pessoa. Então, tem uma responsabilidade muito grande. E isso também acontece no jornalismo, né? Essa responsabilidade sobre como você expõe aquela história, aquele personagem, e você está envolvendo vidas. Então, na minha opinião, eles são sempre muito mais vilões, mas, claro, não deixa de existir os mocinhos, né? No cinema, a gente coloca a nossa bagagem de vida, né? Isso é fatal, assim, né? Então, uma pessoa que faz uma reportagem sobre uma questão periférica, e se ela viveu na periferia, ela tem um olhar diferente de quem não viveu. Então, isso está muito relacionado à bagagem. Então, quando você fala assim, dessa construção, de como é que ele se constrói entre vilão e entre mocinho, né? E depende muito da bagagem dele. Só que tem um outro fator muito pesado no jornalismo, que é o interesse dos veículos de comunicação. Um meliante, uma ameaça pública. O que ele faz na minha primeira página? Senhor Jameson, sua esposa na linha 1, ela quer saber... Senhor Jameson, problema na página 6. E eu tenho na página 1. Cala a boca! Então, o que a gente vê é, por exemplo, que ele está interessado num recorte daquela matéria, mas às vezes por questão da linha editorial ou a gente sabe muito da influência política nos meios de comunicação, que ele tem que dar um outro recorte, mas também está vinculado ao veículo que ele está trabalhando. Então, vilão e do mocinho, né? Alguns veículos de comunicação, principalmente jornal impresso, eles elegiam um governador e derrubavam outro se eles quisessem, porque tinha esse grande poder da mídia sobre esses veículos de comunicação. Então, eu acho que essa construção do mocinho e do bandido está vinculada a isso, a bagagem que a pessoa traz consigo e também a questão do veículo de comunicação que ela trabalha. Assim, o cinema, ele constrói esse fascínio, né? Que é essa questão que eu falava antes da responsabilidade, seja no documentário ou na ficção. Quando a gente, por exemplo, trabalha com filmes baseados em histórias reais, né? Quando a gente trabalha com isso, a gente cria aquela fantasia de que aquela era a história da pessoa. Então, eu acho que sim, as pessoas acabam construindo no seu inconsciente, que também tem a ver com essa bagagem de vida, acaba construindo no seu inconsciente que essa história, sim, é verdadeira, que passam a acreditar nesses personagens, né? Mocinho? O Oscar Rocha, ele poderia ter sido um herói ali da resistência, por ter provocado uma série de pautas e por ter registrado e transformado uma cena muito interessante no âmbito da cultura, assim. Então, talvez ele seria ali um herói, né? Jornalistas que acabaram sendo assassinados. Então, assim, vamos dizer assim, o vilão depende um pouco do lado em que você olha a história, né? Então, assim, que
um jornalista foi assassinado porque era muito polêmico ou por ter revelado fatos ou qualquer coisa nesse sentido, tem a questão do cuidado muito grande com a apuração dos fatos, com a história, com a forma como ela é contada, né? Que é isso, por exemplo, distorções de um fato ou até mesmo quando você aponta pontos de vista, né? Então é falar assim, olha, ele escutou um lado da história, mas não escutou outro. Opa, peraí, essa história não é bem assim, né? Então, essa questão de construir essa informação, esse processo de formação da sociedade a partir da notícia é alguma coisa que não é fácil. E como a forma de informação está muito dinâmica, as pessoas têm vários veículos de comunicação e tal, precisa de um processo de entendimento do que é o jornalismo e do que é. Então, assim, a geração que está vindo agora, ela está se desprendendo desse processo da notícia, da informação, da apuração dos fatos, né? Então, tudo pode ser verdade ou se pode acreditar em tudo, né? Então, eu acho que existe hoje uma construção desse processo de comunicação e do trabalho do jornalista muito diferente, né? Então, assim, a construção desse personagem do jornalismo, ele, para mim, ele vai ficando cada vez mais num profissional que tinha uma forma de exercer esse trabalho tempos atrás e que hoje tem a necessidade de se colocar nesse mundo que está do digital, da notícia rápida, do fato agora, né? Das pessoas que estão no local e acabam filmando e aquela pessoas comuns e aquela acaba sendo a notícia, né? É muito interessante que as pessoas, o cidadão comum, ele se coloca também nesse papel, né? Ele acha que ele tem que filmar, que ele tem que dar essa informação que o negócio está acontecendo agora e tal, né? Mas existe uma construção intelectual do jornalismo que eu acho que isso é fundamental ainda nos processos formativos, né? Porque a gente estuda muito isso que eu falava para você dessa percepção inconsciente ou dessa construção de uma sociedade, né, do vilão ou do bandido a partir da notícia, né? Então, assim, os processos formativos ainda são fundamentais para você pensar nesse profissional. Em relação a essa questão da representação do jornalista no cinema, ela, em geral, ela de fato se dá entre esses dois polos, né? Nesses extremos. Ou a gente tem o jornalista herói ou o jornalista vilão, né? Enfim, de certa forma, eu acredito que o cinema, inclusive, tem até ajudado, né? Tenha sido alimentado inicialmente, também ajudou a alimentar todo um glamour em torno da profissão do jornalista, bem como também em relação a esse lado negativo da profissão, né? Até hoje me parece que, em geral, as pessoas tendem a associar o jornalista ou à arrogância e ao cinismo, né? Ao sucesso a qualquer preço, ou então, por outro lado, à correção, à objetividade, à justiça. O cinema, eu acho que contribuiu muito nesse sentido. Contudo, se a gente olha de fato para como a prática do jornalismo se dá numa redação, vilões e heróis, eles até podem existir, mas eles são exceções, né? O dia a dia do jornalista não é nem de herói, nem de vilão, é de, enfim, um operário da notícia, né? O jornalismo, ele se apregoou para si, né, essa noção, essa imagem, né, de cão de guarda da democracia, né? E, de fato, se a gente para pensar, por exemplo, em sociedades em que o jornalismo foi extremamente importante, se a gente pega o exemplo dos Estados Unidos, enfim, por lá, essa noção, ela esteve presente em diversos momentos assim, importantes da história daquele país. Enfim, em que essa noção de investigação, né, de justiça, de objetividade, né,
enfim, de revelar aquilo que os poderosos não queriam revelar. Essas dimensões, elas ajudam, sem dúvida nenhuma, e com razão, a alimentar essa ideia de heroísmo em torno do jornalista, né? Embora muitas vezes não me parece que seja de fato um heroísmo, é apenas um jornalista fazendo aquilo que ele deve fazer, né? Enfim, a gente tem vários casos nesse sentido, e aqui no Brasil também não é tão diferente assim, né? O jornalista, ele se torna vilão quando, em geral, ele se deixa levar pela ideia do furo a qualquer preço, né, por exemplo. Enfim, quando ele... isso é uma coisa que, por exemplo, nas universidades de jornalismo, a gente conversa muito com os alunos nesse sentido. Em geral, os alunos, quando vão para a rua para fazer alguma pauta, eles, em geral, já têm muito bem na cabeça deles o que eles querem ouvir do seu entrevistado, por exemplo, né? Então, quando eles impõem essa ideia prévia, né, àquilo que eles estão vendo na realidade, isso há um perigo aí, né? Enfim, há um certo limite que, se você ultrapassa, você de fato vira uma espécie de vilão, dependendo do nível, um grande vilão, um pequeno vilão, mas um vilão, né? O jornalista, ele vira vilão quando ele faz mal à sua profissão, né? E isso pode ter consequências muito, muito complicadas. Eu acho que hoje esse jornalista estereotipado, herói, ele vive uma fase de ampla desconfiança. Essa desconfiança, ela não diz respeito somente ao jornalista herói, mas ao jornalismo de maneira mais geral, né? Enfim, a objetividade, a transparência, a justeza da mídia, ela hoje está, de fato, em xeque, né? Então, eu acho que as pessoas, me parece, esperam muito mais o jornalista vilão do que propriamente o jornalista herói. E se surpreendem quando não é o vilão que aparece, né? Enfim, essa é a minha impressão, assim. E essa desconfiança, o próprio jornalismo também tem a sua parcela de culpa na criação dessa ampla desconfiança, pelo fato dele ter, muitas vezes, repetidas vezes, feito muito mal o seu trabalho, né? Enfim, o estado do Mato Grosso do Sul, enfim, tem muita coisa para ser investigada, né? Somente o fato de ser um estado com fronteiras, né, com 2 países, isso já se apresenta para um jornalista investigativo, né, que tenha esse perfil, como um campo fértil, né? Na universidade, né? Cinema e jornalismo, né? E a representação do jornalista nos filmes. E essa relação, ela existe desde o início do cinema, sobretudo nos Estados Unidos. Já, enfim, no início dos anos 10, você já tem essa noção de newspaper movies, né? É uma espécie de gênero dentro do cinema hollywoodiano. E mesmo lá, a gente vê de novo essa ênfase nos estereótipos, né? Do herói vilão, do jornalista herói e do jornalista vilão, né? E eu acho que é importante apresentar esses 2 exemplos para os alunos, mas sempre salientando que se tratam de estereótipos. É bacana fazer esse histórico da representação do jornalista no cinema, sublinhando esses estereótipos e outras tentativas de representação mais fiéis àquilo que de fato o profissional faz no seu dia a dia. E lembrando que, enfim, a conjuntura atual, ela me parece ainda muito mal representada no cinema. Eu tive ali meu tempo como repórter crítico de cinema, né? Enfim, eu me sentia satisfeito quando eu escrevia uma crítica que tinha alguma repercussão, fosse ela positiva e negativa em relação ao filme. Quando havia alguma repercussão, isso
Isso me agradava e tal. Mas que a gente, na profissão, e seja qualquer profissão, a gente comete acertos e erros, né? Não, eu não. Eu, a ponto de eu me considerar, de eu me pensar a mim mesmo como um jornalista herói, não. Tô pegando a minha manobra aqui, ó. Peguei. Não, isso que eu falei pra ela. Antes de levantar, tem que esperar um pouquinho. Fiquei com calor. Não. Acho que não.